Graça e paz a todos, Emerson e Léo aqui. Eu quero que vocês observem esse comentário. Esse comentário aqui, ó, que tá ali na outra plataforma do TikTok, né? Ali eu tenho um. Eu não sei como funciona, irmão, porque aqui, lá se você ficar falando o nome do YouTube, eles bloqueiam você, tira fora, derruba a live e aquele negócio. E aqui eu não sei se pode falar o nome de lá, mas eu tenho já um tempo os vídeos lá, até enquanto eu colocava algumas coisas da congregação, quando eu achei que ela estava mudando para aceitar as pessoas, né, e acabar com as injustiças que estavam acontecendo e certos julgos, né, umas situações que deixavam as pessoas sem liberdade por pouca coisa ou falácia das pessoas, que o Valdir de Matão me influenciou a acreditar, e não aconteceu. Aí tinha lá meus vídeos, né? Então eu respondi alguns comentários também sobre essa questão da religiosidade que sempre me incomodou, trocar Jesus pelo nome de uma denominação. Escrever Jesus e colocar na parede, mas ter a denominação como a graça e quase pouco se lembrar do sacrifício dele para a humanidade. Eu tenho visto que as pessoas olham muito, a gente vai numa casa de alguém do catolicismo, né? Católico, eles têm aqueles cantos cheios de estátuas, cheios de imagens, seus ídolos, né? E eles não conseguem nem justificar o porquê daquilo. Até eu trabalhei com uma pessoa que ela sempre estava ali com todo o zelo com a imagem que tinha no trabalho. E quase nem se falava em Jesus ou falava do seu propósito com a humanidade. E essas pessoas, elas colocam lá escrito como Jesus Cristo, só que está lá escrito. As ações do ministério, do povo ali, são totalmente contrárias. Eu quero que você observe esse comentário, por exemplo. O Marcelo ali dos Estados Unidos, explicou na pregação dele, muito bem explicado, não tem como a pessoa vai falar aqui que não está sabendo. Agora tem um canal aí da CCB que sempre fala que a gente tira a pregação do contexto da CCB, né? Mas aqui uma questão muito a se lembrar é que tá na internet para todo mundo ver. Então o Marcelo pregou o motivo tudo que ele pensava como graça, que era a congregação, tudo que ele pensava sobre palavras de bênção, palavra de buscar, né, bens materiais, essa situação toda. Ele foi até conhecido um pouco como o que prega a verdade, né? Mas alguns tem que se achegar e se aprofundar mais, examinar as escrituras para saber o porquê que ele estava falando tudo aquilo. Então ele resolveu ir numa igreja bíblica. E julguem como julgar, quer julgar questões de pastores, eu já expliquei aqui. Nem todo pastor está para extorquir o povo. Aqui é uma cidade de 20 mil habitantes, a igreja que eu participo, né, nos sábados, ela não tem a obrigação do dízimo. E muito menos o pastor sobrevive da igreja. Ele tem o trabalho dele, muito abençoado no trabalho dele. E é uma igreja que os irmãos se unem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Hoje mesmo foi um café da manhã que a igreja, né, propôs ali um café da manhã. E as pessoas levou os alimentos não perecíveis que pudessem ajudar e levar para montar a cesta e ajudar as pessoas. E essa igreja também, quando ajuda, né, que é alguém que mesmo assim se propõe a dar o dízimo de coração, não por obrigação, é feito essa ajuda, né, ao próximo. E então as pessoas querem já julgar todas as denominações. E o irmão Marcelo, ele escolheu a Batista, entendeu? Foi ali que ele aprendeu do evangelho e se sentiu bem com o evangelho que ele conheceu. A mudança espiritual na qual aconteceu dentro de si. E passou a enxergar as coisas de uma outra maneira. A graça de Jesus Cristo, na qual ela transforma as pessoas de maneira que muitos não vão experimentar. Principalmente aqueles que estão presos dentro da religiosidade e do tradicionalismo de muitos anos, na qual é muito resistente para conhecer o evangelho, ou causa até um arrepio de imaginar examinando as escrituras ou aprendendo delas. Se falar em estudo, então, nem pensar. Então essas pessoas têm um repúdio das escrituras. Porque eu lembro que um irmão me contou um testemunho, eu quero contar esse testemunho, se ele me permitir falar o lugar, a cidade, e mencionar o fato, o nome dele,
quero contar o que aconteceu, mas aqui eu fico falando sem saber. Onde um cooperador, muito tempo atrás, disse que a Bíblia não era relevante dentro de cima do púlpito e tudo sairia do Espírito Santo. E ali, ele mesmo falou e testemunhou vários agravos com a palavra de Deus. Você pode... O lugar tem que ser questionável. Aonde essa igreja que eu falei para os irmãos, que é o tabernáculo, não é o tabernáculo na fé, tá? Tem outro aí, é uma igreja que foi criada aqui na minha cidade. Ele colocou o nome de tabernáculo. Ele mesmo falou que ele pode ser questionado, né? Questionar o que aconteceu, o que ele falou a mais, mas não jamais questionar a palavra de Deus, as escrituras. Mas esse irmão aí que, né, tentou falar isso no púlpito, fizeram reunião, teve que passar por uma série de reunião para desfazer o que ele falou, que a Bíblia era irrelevante em cima do púlpito. Então, irmão Marcelo passou para um outro nível de espiritualidade, algo íntimo dele. E é só que as pessoas, quando eu coloquei esse vídeo lá na outra plataforma, dele passando pelo batismo, você vê tanta coisa, agora a congregação que rebatizava, agora foi lá, eles que estão fazendo isso. Mas por que estão fazendo? Né? Aqui na cidade de Avaré, próximo a mim, o pastor da Batista disse que não teria necessidade de obrigar ele, e não foi obrigado. Né? Ele que entendeu o propósito do evangelho e quis participar do batismo, depois de conhecer a verdade. Batismo numa igreja que leva a sério o cristocêntrico, que leva a sério a morte de Jesus Cristo. Sem dogmas religiosos, conceitos humanos, usos e costumes, como salvífico, né? Então, o que aconteceu com ele foi essa mudança espiritual. Agora, esses comentários que estão acontecendo lá, chega a ser espantoso, assustador. Porque as pessoas, elas têm o dom humano, né? Aquela característica humana da carne, de fazer seus julgamentos, suas falas. Esse comentário que fala que se ele resolver voltar na congregação, ele deve ficar sem cargo, não pode nem ser músico, né? Porque músico para eles é um ministério, nossa, não pode louva a igreja, né? Não louva a Deus, louva a igreja, a placa denominacional. Então ele não pode exercer o ministério que ele estava, né? Ele tem que passar por uma observação. Isso tudo é religiosidade, já esperando que ele vá voltar e esperando que, se isso acontecer, ele tem que ser tirado da liberdade. É tirar a liberdade, né? O que ele quer dizer. Agora, o que acontece muito é de fato isso, um tradicionalismo também da exclusão, de tirar fora, de jogar fora. E não é por amor a essa alma, não é por abraçar aquele que caiu, não é para tentar colocar no caminho de volta, como ensina as escrituras, para ganhar o irmão de volta. Não, é simplesmente para tirar fora, como se fosse algo bom para a denominação, como se fosse algo bom para a obra de Deus. Não, é tudo pelo amor à obra. Agora estão tentando mudar o discurso, tentando fazer o tal resgate, dar a liberdade de alguns de volta. É claro que selecionando quem, né? Aceitando certas coisas. Vou colocar aqui um vídeo. Veja esse vídeo aqui que está na outra plataforma. Da nova geração. É uma pessoa que é auxiliar de jovens. Veja só, há um tempo atrás o auxiliar de jovens era tirado a liberdade quando acontecesse alguma fala dela aí que está no meio disso tudo, que agora ela diz que faz. O orgulho de falar que é da congregação e faz tal coisa, né? Porque alguns acham que porque é da congregação tem que ser algo diferente, né? Com seus usos e costumes e com suas observiências. Mas veja que situação estranha, muito estranha. Ao mesmo tempo triste. Há um tempo atrás era tirada a liberdade no estado do Paraná por poucas coisas que ela falou aí, base na unha, já não era ser auxiliar de jovens, já não ia ser organista, pintar o cabelo, jamais cortar o cabelo, muito menos usar calça. Então, imagina ser encontrada numa piscina. É claro que ela não vai entrar numa piscina de saia, ela vai entrar com uma roupa de banho, que chamam, né? E aí ela vai ser julgada e excluída. Isso eu tô falando aqui, voltando no tempo. Mas agora ela tá diferente, né? Agora pode. E ela tá comparando que as pessoas vão cobrar isso dela, mas se vai cobrar é porque não podia, irmã. Entenda isso, irmãzinha, minha jovem. Você pensar desse jeito e falar da forma que está falando, você tinha que ter mais compaixão com aqueles que saíram fora da igreja,
seus pais hoje estão com uma certa idade e tem seus filhos que não foi acolhido pela igreja porque fez essas coisas das suas falas, porque aconteceu isso que você está falando. Veja esse vídeo. Eu sou da CCB e não, eu não sou rica. Eu sou da CCB e sim, eu uso maquiagem. Eu sou da CCB e sim, eu pinto as minhas unhas. Eu sou da CCB e não, eu não sou organista. Eu sou da CCB e é claro que eu sou auxiliar de jovens. Eu sou da CCB e sim, eu pinto meu cabelo. Eu sou da CCB e sim, eu tenho orelha furada. Eu sou da CCB e sim, é claro que às vezes eu uso calça. Sim, eu sou da CCB e é óbvio que eu não sou santa. Eu sou da CCB. A ideia foi minha! Sim, eu sou da CCB e na minha casa tem piscina. E é óbvio que eu tomo banho de piscina. Eu sou da CCB e sim, eu tenho micropigmentação. Sim, eu sou da CCB e é claro que eu não me importo a mínima se você acha que tudo que eu disse nesse vídeo pra você é vaidade. E eu entendo que pra vocês, quando nós falamos que somos de igreja X ou Y, vocês esperam um exemplo de pessoa a ser seguido, mas nenhum de nós somos exemplos. Vocês têm que olhar apenas pra Cristo, que é o único exemplo que vocês podem seguir. E não, irmão, eu não estou criticando e eu não estou faltando com o Evangelho. Não estou faltando com Jesus Cristo. Quando eu falo algo que está acontecendo uma denominação que está afligindo o Evangelho, que está derrubando o favor imerecido, a graça de Jesus Cristo, eu estou aqui anunciando o Evangelho, combatendo heresias e falas, aquilo que prejudica o Evangelho, aquilo que distorce o Evangelho. Então, que você que vem no canal e acha muitas vezes que são vários comentários assim, que não tem o Evangelho, por que... Hoje mesmo teve um que falou assim: eu quero que esse canal, eu desafio esse canal a crescer pregando Jesus Cristo, sem criticar a congregação. Passei por uma certa situação lá, na qual está no canal, tudo relatado. Então você é livre, meu irmão, para julgar da forma que você quiser o que eu faço aqui no canal. Aqui o canal vai ter uma situação de vários assuntos, até do cotidiano, da humanidade e questões da atualidade, que vai influenciar você a meditar na verdade do Evangelho e no caminho a seguir. Só que muitas vezes eu vou tocar sim no nome de instituições, e principalmente essa que eu conheço mais, sobre aquele que deturpa o Evangelho de tal maneira que torna insuficiente o sacrifício de Jesus Cristo por ideologias e comportamento de julgo humano, na qual exclui pessoas sem direito algum à resposta e a se defender e pratica os mais absurdos tipos de injustiça. Então, pode acreditar, esse canal vai até onde Deus permitir e enquanto eu estiver vivo fazendo esse tipo de conteúdo. Deus abençoe grandemente a todos, graça e paz, e tenham uma boa noite. Até o próximo vídeo. Graça e paz a todos. Faz um tempo que eu não respondo comentários aqui no TikTok, né? Eu lembro que quando começou isso, lá atrás eu fiz alguns, mas esse aqui me deixou um pouco entristecido. Às vezes não dá para entender a questão da religiosidade nas pessoas. O irmão Marcelo, quando ele passou pelo o rebatismo ali, né? Rebatismo, vamos chamar assim, porque é o que batizou de novo na Batista, né? Ele explicou numa das pregações que está no YouTube, inclusive no meu canal, e já falei o nome da plataforma aqui e parece que não pode falar, mas está lá, e ele explicou que ele não entendia de evangelho, ele entendia que o que muitos, né, que a congregação é a graça, né, ele explicou tudo lá, que ia na igreja para buscar tudo sobre a vida, né, que a palavra tinha que falar com ele, principalmente se fosse bênção. Ele explicou o que ele entendia. Não era evangelho, não era sobre o propósito da nova aliança com Jesus Cristo, que é graça. Então, ele resolveu conhecer o evangelho numa igreja bíblica. Aí vai ter quem fale, mas lá tem dízimo, tem não sei o quê, e julga dessa forma. Só que ali tem o evangelho, pessoas que se dispõem 24 horas para levar a palavra até as pessoas. Tá? E aí, se você julgar todos os pastores como errado, como que extorque as pessoas, você está julgando de maneira errada, você sabe muito bem disso. E tirando essas questões, tem muita igreja bíblica por aí que nem cobra obrigatoriamente o dízimo, né? Tem até na minha cidade uma igreja pequena, é uma cidade pequena de 20 mil habitantes, com uma igreja assim, na qual eu frequento nos sábados. É uma igreja muito gostosa de você estar vivendo como igreja com aqueles irmãos.
né? E ele então passou por esse batismo na Batista. Agora, o que me deixa aqui um pouco inconformado é esse comentário, ó. Desde que ele não se arrependa e querer voltar como cooperador ou músico, tendo a mesma liberdade, sem ser observado por um tempo, está tudo bem. Que Deus o abençoe. Veja só. Ou seja, mesmo que o Marcelo... Isso não é viver igreja. Não tem nada daquilo que Jesus falou, aquele que não é contra nós é por nós. Não tem nada que ele falou para a mulher samaritana, que nem aqui nem ali, mas que seja em espírito e em verdade. Não tem nessa religiosidade. Tá pensando que se ele voltar de uma igreja, que ele foi, participou, e ele fosse para a congregação, ele já tinha que ficar sem liberdade, né? Não pode pregar mais, não pode nada. Igual fazem com muitos aí durante 20, 30 anos, com jovens que muitas vezes teve um relacionamento antes do casamento, está bem, uma família de exemplo, outros hipócritas dentro da igreja que não vai bem seu casamento, seu lar, né? Mas aquele que teve alguma coisa assim é tirado a liberdade e é taxado como inimigo da igreja. Ninguém ama, ninguém sauda. Por muitos anos era assim, as pessoas mudavam de calçada para não saudar. E gosta disso, de ver essas pessoas assim. Alguns antigamente sentavam até em banco separado, de raiva. É raiva, ódio, não tem amor. E esse aí, se observa isso continuando nos dias de hoje. É muito chato isso. Mas, infelizmente, está no ser humano, essa religiosidade, ele se torna extremista naquilo que ele defende. Em quase tudo no âmbito da sociedade. Infelizmente é assim. Deus abençoe a todos, graça e paz, e até o próximo vídeo.